Muito bom dia, povo lindo e abençoado do Senhor Jesus. Live do dia 30 de outubro, quinta-feira. Deus abençoe a sua manhã de quinta-feira. Ontem nós falamos tratando do pecado na igreja, mostrando que, embora sendo igreja, o pecado muitas vezes está presente dentro da igreja. E, estando presente o pecado dentro da igreja, ele precisa ser tratado. Paulo então escreve um capítulo dando direções de como o pecado deveria ser disciplinado, dando orientações, inclusive, para afastar, tirar pessoas do meio da comunidade, exclusão de pessoas, também orientações para se afastar de pessoas que se diziam ser cristão, né? Não os associe com aquele que, dizendo-se irmão, fornicador, avarento, e aí lista vários pecados, dizendo que deveriam, pessoas cristãs, o verdadeiro crente deve andar longe do falso crente, e a ideia do verdadeiro cristão não se associar, não ter estreita comunhão com o falso crente, é justamente porque o pouquinho só de fermento consegue levedar toda a massa. Então, Paulo dando recomendações de pessoas das quais nós devemos nos afastar, não se associar. Por isso, reflita muito quando você for formar sociedade. Sociedade é algo muito sério. Não faça sociedade com pessoas mau caráter. Você sendo sócio de um mau caráter, isso pode trazer muito prejuízo a você. E você também trazer para sua casa, para comer com você, no churrasco, no café da tarde, pessoas que são maldizentes, caluniadoras, fornicadoras. Aqui tem uma lista de pecados, né? Pessoas mau caráter. Isso também pode te trazer contaminação espiritual, porque basta um pouco de fermento para uma massa inteira levedar. Então, isso foi o que nós tratamos no dia de ontem. Hoje nós vamos entrar, seja muito bem-vindo todos que estão chegando, litígios na igreja, litígios dentro do povo de Deus. É um capítulo onde Paulo fala sobre isso. O que é litígio, gente? Litígios são negócios onde um faz o prejuízo ao outro. Isso acontece na igreja com muito mais frequência do que você possa imaginar. Vira e mexe dentro da igreja, um irmão pode cometer injustiça contra outro irmão. Injustiça pode ser um negócio, pode ser uma calúnia, pode ser uma difamação. Tudo isso a igreja precisa arbitrar, a igreja precisa tratar, a liderança da igreja, ela pode ser juiz, julgadora dessas questões em que um irmão provoca prejuízo a outro irmão. Então o capítulo ele começa dizendo assim, justamente falando do poder da igreja ser árbitro, ser o VAR, né? No futebol agora tem o VAR, né? Que é o árbitro de vídeo. Então a igreja ela pode arbitrar sobre questões de litígio ou litigância entre as pessoas. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Inclusive alguém talvez esteja me assistindo e pode ter se sentido prejudicado por alguém na igreja. E se esse for o caso, muitas vezes isso tem que ser levado à liderança da igreja. E se esse líder for um líder que tenha bom senso, ele tem que ir lá e arbitrar, ele tem que ir lá e tentar resolver, tá bom? Diz o texto, olha o que Paulo fala. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? É justamente, seja muito bem-vindo, 152 pessoas, estamos falando sobre 1 Coríntios capítulo 6, questões de litígio dentro da igreja. E aqui Paulo justamente já começa a arbitrar litigância entre pessoas, onde um é prejudicado pelo outro dentro da igreja. Paulo começa já introduzindo, dizendo, ei, por que esse julgamento está sendo feito num tribunal injusto?
Por que que esse julgamento não está sendo feito pela própria igreja? Por que que vocês, sendo santos, estão indo para um tribunal injusto, sendo julgado por um juiz iníquo, um juiz ímpio? Por que que não procura um tribunal dentro da própria igreja? Então é Paulo falando do poder da igreja a arbitrar e julgar internamente essas questões, sem levar a juízo secular, sem levar a justiça comum. E ele restaura essa autoridade da igreja julgar, porque no futuro ele faz essa pergunta: a igreja é de julgar o mundo. Escatologicamente falando, ou seja, o futuro é a igreja vai julgar o mundo. Se o mundo vai ser julgado por vós, por que que hoje você leva essas questões de litigância ao tribunal, a um tribunal comum? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estimas na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Olha Paulo dizendo, hein? Na igreja tem que haver alguém sábio o suficiente, com discernimento suficiente para conseguir julgar entre dois irmãos. Aliás, deixa eu só te dar uma informação. Você sabe aonde começou essa questão de direito criminal, direito penal? Essa questão de direito, de juízo, de arbítrio começou com Moisés. Começou com o direito hebreu, judaico. Então, tanto é, eu trabalhei dentro de um tribunal de justiça lá no estado de Mato Grosso. Os símbolos lá do tribunal de justiça eram as tábuas de Moisés do mandamento, porque ali é um verdadeiro código de como julgar as pessoas. Aliás, Moisés se tornou um magistrado, um juiz, e constituiu juízes abaixo dele posteriormente para julgar tanta demanda que existia de irmão contra irmão. Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante infiéis. Olha só, Paulo está justamente dizendo, gente, se tem uma questão de litigância, o irmão contra o irmão, procura a liderança da igreja para ser o árbitro. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, ou porque não sofreis antes o dano. Olha que recomendação cristã, gente. A recomendação, Paulo está dizendo, para acabar, muitas vezes, para acabar a demanda de um contra o outro, para acabar conflito, alguém tem que aceitar sofrer a injustiça. Aceitar sofrer o dano e deixar por isso mesmo e perdoar e seguir em frente. Gente, quantas vezes para evitar conflito eu decidi perder dinheiro para não perder amizade? Quantas vezes para evitar inimizades eu decidi perder dinheiro, sofrer dano, sofrer prejuízo, do que perder irmãos, do que perder amizade. Isso já aconteceu na minha família, isso já aconteceu muitas vezes dentro da igreja, de, sabe, emprestar um dinheiro, a pessoa falar, te devolvo, não devolver, e eu falo, não, tá perdoado. Já aconteceu de uma vez, muitas vezes dentro de família, inúmeras situações na vida, às vezes até fora, já aconteceu de pessoa bater o carro e não querer consertar e pagar e criar uma confusão, e eu falar, quer saber? Eu vou aceitar o dano, vou sofrer o dano e vou viver em paz, não vou viver em conflito. E pode parecer, a primeiro momento, pode parecer uma burrice. Como é que você está aceitando o dano? Como é que você está aceitando a injustiça que você sofreu? Gente, você está aceitando a injustiça e sofrendo o dano, mas você está salvando a paz. É quase que isso aqui é uma recomendação, gente, absurdamente não aceita do ponto de vista hoje social moderno. Como é que eu vou recomendar para alguém
sofreram injustiça, aceitar o dano e perdoar e ficar por isso mesmo. Se as pessoas hoje elas buscam o direito e a justiça justamente para não sofrer dano, para não sofrer injustiça. E com isso eu não estou dizendo, querido, que você nunca tenha que lutar pelos seus direitos. Não. O que estou dizendo é que há algumas demandas de uns contra os outros que às vezes pode ser simplesmente sanada por deixa para lá, vou perdoar. Não é deixar para lá no sentido de, nossa, que mal que ele me fez, vou guardar no coração e não vou correr atrás da justiça, mas vai ficar com rancor. Não, é deixar para lá no sentido, vou absorver esse dano e tá tudo certo, e perdoo e bola para frente. E só simplesmente de uma pessoa decidir absorver o dano, ou absorver a injustiça, absorver o golpe, né? Vamos dizer, ele absorve o golpe, mas segue adiante, acabou o conflito. A maioria dos conflitos hoje em dia é a pessoa que se sentiu injustiçada buscando a justiça e não se entregando ao justo juiz. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso a irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha que coisa. Uma pessoa que está dentro da igreja cometendo dano e injustiça contra irmãos. Paulo fala, ei, Sil, você que está trazendo prejuízo aos outros e cometendo injustiça, fica ciente de uma coisa, injustos não herdam o reino de Deus. Tem hora que a gente tem que lembrar isso. Como é que eu vou pegar 10 mil emprestado do meu irmão e nunca pagar? E achar que eu vou para o reino de Deus? Paulo, ei, deixa eu te lembrar uma coisa. Você cometeu dano, você cometeu injustiça. Você está achando que você herda do reino de Deus assim? Não, você não vai não, querido. No céu não vai entrar, você está causando prejuízo às pessoas, está cometendo injustiça contra as pessoas. Aí Paulo tem que lembrar isso para a igreja, não erreis. Aí ele vai trazer uma lista de pecados, dizendo, ó, quem faz isso aqui não vai para o céu, não. Nem fornicadores, fornicação é o sexo fora do casamento. Então, nem fornicador, nem o idólatra. Idolatria é tudo aquilo que substitui Deus. Tem gente que o dinheiro dela é o Deus dela. Nem os adultos. O adultério é alguém que viola os votos do matrimônio e vai cometer uma traição contra o cônjuge. Nem os efeminados e os sodomitas são os pecados de imoralidade sexual no sentido de sexo com iguais, sexo com pessoas da mesma sexo com homem, mulher com mulher. Nem os ladrões, pessoa que rouba, e nem os avarentos, pessoa gananciosa, amante do dinheiro, e nem os bêbados, pessoas com vício. E os maldizentes são pessoas que vivem a falar mal de tudo e de todos, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esses pecados aqui, gente, se é avarento, não vai para o céu, querido. Se é um adúltero, não vai para o céu, querido. Se é um fornicador, não vai para o céu. Bêbado, viciado, não vai para o céu. O maldizente vive reclamando e falando mal de tudo e de todos. Paulo lembra, ei, você está cometendo esses erros aqui, cuidado. Você está cometendo essa lista de pecados aqui, não se arrependeu, cuidado. Por quê? Porque, olha só isso aqui, não vão herdar o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, existe um código de conduta. Mas não significa que você nunca tenha feito essas coisas. Porque, olha só, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Olha que coisa linda o Evangelho nos dá. 100 pessoas ao vivo ouvindo essa palavra, preste atenção. Não importa se você já foi adúltero, se você já foi fornicador, ladrão e tudo isso aqui. Porque, olha só, você pode ser agora lavado e pode ser agora santificado. Alguns de vocês foram isso, mas agora fois lavado, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Que coisa linda, gente! Que coisa linda! O Evangelho é a oportunidade de lavar-nos desses pecados
Então não importa se você já cometeu ou comete ainda algum deles. Há a oportunidade de ser lavado. Há a oportunidade de ser santificado. Em quem? Em Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A Lúcia escreveu, irmão, se o nosso espírito está salvo, Deus não olha para a nossa carne. Isso aí é no Velho Testamento. Não, querido, eu não estou lendo o Velho Testamento, tá? Eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 6. É Paulo no Novo Testamento. E no Novo Testamento, Paulo está dizendo, não errem, queridos. A nova aliança, gente, não é... Tem gente que pensa que a nova aliança que Deus faz no Novo Testamento é uma liberdade para viver pecando. E Paulo vira e mexe, tem que lembrar, ei, não erra. Não vai pisando, não vai violando as regras. A salvação que Cristo nos dá não é uma liberdade para viver de qualquer jeito, sair pecando à torta e à direita, não. O Evangelho é a boa notícia de que não importa esses pecados que você cometa, Jesus pode lavar eles e santificar. Mas aqui o Evangelho está dizendo, os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, não vão herdar o reino de Deus. Isso é a verdade do Evangelho. Se teu pastor não está pregando isso, está te enganando. O Evangelho aceita a todos que se arrependem. Gente, a igreja, misericórdia, viu? Não podemos de forma alguma ter esse nível de pecado sem confronto dentro da igreja. Não podemos. Agora, pastor, adulterei, estou profundamente arrependido. Aí tem a oportunidade de ser lavado, olha aqui, ó. Vocês já foram isso, mas agora vocês foram lavados, santificados. Isso é evangelho. O evangelho é o perdão por arrependido. O evangelho é a oportunidade de recomeço. Eu li, nós pecamos na carne, aqui se faz, aqui se paga, nosso espírito está salvo. Ô minha irmã, pelo amor de Deus, minha irmã, Lúcia, não é verdade isso, tá? Leia a Bíblia, tá? Aqui está dizendo, se está praticando essas coisas, não vai herdar o reino de Deus. Todas essas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja isso, viu, irmã Lúcia? O corpo é templo do Espírito. Deus não criou o nosso corpo para fornicação. Fornicação, vida sexual ativa fora do casamento. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membro de uma meretriz, uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela, porque diz serão dois uma só carne? Queridos, olha aqui que Paulo está dizendo. Você se diz membro do corpo de Cristo e vai se deitar com uma prostituta, você não sabe que espiritualmente, sexo com uma prostituta, vocês se tornam um espiritualmente? Há uma transmutação, há uma transferência espiritual. Tem pessoa que fica atribulado. Já orei por um homem que batia o carro toda semana batia o carro. Fui orar com ele, e aí, conversa, o que era? Toda semana ele estava colocando uma prostituta dentro do carro. Toda semana colocava uma prostituta, era uma maldição que entrava. E aí o carro batia, arrumava, saía do conserto e batia. Por quê? Está trazendo um elo espiritual de maldição. Os demônios que aquela pessoa tem começam a tudo te perseguir. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com o Senhor. Aí ele fala, fugir da fornicação. Tá vendo aqui, irmã Lúcia? Fugir da fornicação.
Fornicação é esse pecado da prostituição, essa vontade frenética do sexo, sem compromisso, sem aliança do casamento. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o convite do Evangelho é a fugir, é se afastar do pecado. 168 pessoas ao vivo. Afastar de todo pecado. E o convite é a gente ter cada vez mais a percepção de que o nosso corpo é a morada do Espírito de Deus. Ora, se o Espírito Santo está morando no nosso corpo, é nosso dever santificar o corpo. Lembrar que um preço alto Jesus pagou para comprar o nosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Como que eu glorifico a Deus no meu corpo? Comendo demais, excessivamente? Como é que eu glorifico a Deus no meu corpo? Transando com prostituta? Como é, gente? Pelo amor de Deus, o Evangelho não está aceitando isso. O Evangelho exorta o cuidado de santificação no corpo. Santificação no espírito. Por quê? Porque eles já pertencem a Deus. Jesus comprou você por inteiro. Jesus comprou seu espírito. Jesus comprou seu corpo também. Se ele comprou seu corpo, ele se importa sim com o que você come e deixa de comer. Com o que você assiste e deixa de assistir. Com quem você está transando, deixando de transar. Com certeza. Ele é ciumento. Ele não falaria fugir da fornicação por acaso? Ele não falaria que nós acabamos de ler que os fornicadores não herdarão o reino de Deus? Vai duvidando. Não, é por amor, Deus não julga, é por amor. Por amor? Você está deitando com um hoje e o outro amanhã? Você chama isso de amor? Pode ser carência. Carência pode ser. O verdadeiro amor não tem isso, não. Você transa com uma pessoa hoje, um mês seguinte, 2 meses depois, um mês depois, você está transando com outra pessoa? Fornicação. Tem que se arrepender. Não, mas todo mundo faz. Todo mundo lembra da porta estreita. A Bíblia diz que muitos são os que entram por ela. Se for pela questão da maioria, você está indo para o caminho errado. Porque a maioria, Jesus diz, está indo para o inferno. Mas você não faz, meu querido? Eu estou com 44 anos de idade. E eu posso dizer que, em matéria de sexo, eu tive 2 mulheres na minha vida inteira. A minha vida inteira. E me arrependo de não ter tido só uma. Só uma. E Deus se importa com ele? Claro que se importa, querido. Glorificar Deus no corpo é tudo isso. Mas é difícil. Não, pastor, não. Olha, você não sabe a tentação que é. Eu sinto tanta solidão. Eu sinto tanta carência. Pois é, querido. O problema é que essa carência está te destruindo. Você sabia que em nome da carência as mulheres namoram com um drogado? Porque ela está carente. É o primeiro que apareceu. Em nome da carência se entrega a um traficante, namora com mau caráter. E se for com a sua namorada, ô Lucivaldo, eu quero saber o seguinte, qual que é seu nível de aliança com Deus? Porque essa pergunta, ela não vai se aplicar se você não se aliançou com Cristo, se você não se batizou segundo as Escrituras. Porque isso aqui é o chamado para quem está santificado. Essa carta de Coríntios, o capítulo 1 dela, é aos santificados. Aos que já nasceram de novo. Então, se você nasceu de novo e está se santificando, aí eu tenho uma resposta. Se você não nasceu de novo e não está se santificando e não está se enchendo do Espírito Santo, aí eu não consigo nem te dar essa resposta, meu querido. Porque a palavra de Deus é endereçada aqui a quem já foi redimido e lavado pelo sangue de Cristo e já vive em aliança com Deus.
Bom, gente, Deus abençoe vocês, 178 pessoas ao vivo. Amanhã nós vamos falar desse importante assunto. Paulo entra na questão do casamento e como que tem que ser. Pode casar, pode divorciar, não pode divorciar. O marido descrente lá abandona a mulher fica livre para casar de novo, como que é? E vice-versa. Ah, o marido tá chato, pode divorciar ou não? Então, esse Paulo vai tratar desse assunto, é um capítulo inteiro só dedicado a essa questão de conflitos, dificuldades no matrimônio, como lidar com tudo isso. O Lucivaldo falou, já nasceu de novo. Querido, se você já nasceu de novo, o que tem que reger a sua vida é a palavra. E a palavra chama fornicação, viver uma vida conjugal, uma vida sexual ativa com quem você não tem a aliança do matrimônio, tá bom? Deixa eu só te ajudar, Edivaldo, em relação a isso. Só que isso é um padrão muito alto de seguir se você não tiver o Espírito Santo. Deixa eu só te ajudar. Vou só ajudar meu irmão aqui. Lá em Mateus, diz assim, ó, que José, seu marido, sendo justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O que aconteceu aqui? José, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, antes de terem sexo. Desposada é noivo. Maria estava noiva de José. E eles não se ajuntaram. Esse ajuntamento é conjunção carnal, é o sexo, tá? Achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Esse é o nível de santidade padrão de Deus. Você faz a aliança do noivado, você está desposado para o casamento, mas você não se ajunta. Aqui Maria era virgem esperando a celebração do casamento. E após o casamento, sim, eles se ajuntam. E você fala assim, é muito difícil. É muito difícil porque uma grande parte de nós estamos sexualmente muito contaminados, porque às vezes você está vindo do mundo, Gabriel desposado está noivo, tá compromissado para casar. Muitos de nós estão vindo do mundo e tinham uma vida sexual muito ativa, mas não normaliza esse comportamento. Mas é difícil. É difícil. Por isso que amanhã no assunto casamento, Paulo vai falar muito da questão sexual, tá? E o que eu vou dizer a vocês procure a ajuda do Espírito Santo, muito estudo, muita leitura e outra coisa, disciplinas para matar e subjugar a sua carne, oração, jejum e vida com Deus. Porque não é fácil viver esse nível de santidade que viveu José e viveu Maria. Mas não é à toa que Deus escolheu José e Maria para deles nascer o Salvador do mundo. Hoje eu pergunto, com a sua vida de moralidade, você acha que Deus escolheria você? Porque Deus escolheu um casal de homens, um casal puro, virgem e santo, para um grande projeto, o nascimento do Salvador do mundo. Hoje em dia, a nossa vida de moralidade, a vida de pecado, eu penso que Deus olharia do céu e teria muita dificuldade de achar outro José e outra Maria. Porque os jovens estão tendo a sexualidade cada vez mais precoce e cada vez mais uma vida social, uma vida matrimonial, vamos dizer, volúvel, volátil, tipo, eu fico aqui com esse aqui, não dá certo, vou para outro, não dá certo, vou para outro. Mateus fala assim, se questione quem é você. Bom, eu estou aqui falando com autoridade de um homem que só teve 2 mulheres na vida inteira. Estou com 45 anos. Eu acho que alguma autoridade eu tenho para falar isso, tá bom? E, claro, estou muito distante ainda de homens que foram muito mais puros do que eu, como José e como foi Maria. Gente, amanhã, capítulo 7 de 1 Coríntios. Deus abençoe e tenha aí uma boa quinta-feira debaixo da graça e da paz de Jesus. Lembrando, tá, pessoal, essas lives, você que fala assim, eu quero assistir essa live depois, essa live vai ser disponibilizada no YouTube, Igreja Tenda da Presença de Deus. Todas essas lives, inclusive a de ontem, que foi 1 Coríntios capítulo 5, está disponibilizada lá no YouTube. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus.